Vamos à Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler o versículo de número 32 e o versículo 32, 33 e 34. João 4, 32 ao 34. Jesus disse assim, quando os discípulos disseram para ele, come. Jesus disse, olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Vocês ainda não conhecem, vocês ignoram essa comida que eu tenho. Então eles disseram uns aos outros, será que alguém, porventura, trouxe alguma coisa para ele comer? Ele comeu uma comida aqui do samaritano, será que alguém já o serviu? Então Jesus diz no verso 34, a minha comida consiste, o que me alimenta, o que me dá vida, o que me fortalece, o que me mantém vivo, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Interessante esse texto a respeito de comida dentro de um contexto de evangelismo pessoal, porque Jesus está falando com uma mulher, e dentro de um contexto de evangelismo em massa, porque diz o texto que toda a cidade, no versículo 42, creu que Jesus era o Messias. É um evangelismo que começa de forma pessoal, com uma mulher, e termina em um evangelismo em massa. Uma cidade toda acaba entregando-se ou acreditando que Jesus é o Messias, e é nesse contexto de evangelismo que Jesus está tratando de uma comida que os seus discípulos não conheciam. Eu preguei essa mensagem alguns meses atrás na IPI aqui em Rolândia, e fez muito bem para o coração daquela igreja, e enquanto eu estava sentado aqui hoje pela manhã, orando sobre a mensagem que eu pregaria hoje à noite, esse texto foi vivificado no meu coração, e essa mensagem eu quero compartilhar com vocês. O Evangelho de João, no capítulo 3, tem um tipo de evangelismo, no capítulo 4 tem um outro tipo de evangelismo, e no capítulo 5 tem um outro tipo de evangelismo. Então nós temos aqui 3 estratégias de evangelização. João capítulo 3 é um tipo de evangelismo que menos produz fruto, e infelizmente é o tipo de evangelismo que a igreja mais gasta a sua energia. Vou repetir. João capítulo 3 é a estratégia de evangelismo que menos produz fruto, e infelizmente é a estratégia de evangelização que a igreja mais gasta a sua energia e os seus recursos. João 3 é o pecador que vem a Jesus. É um homem que está buscando Jesus. É mais ou menos uma pessoa que vem para a igreja. É essa estratégia que nós usamos de trazer o pecador à igreja. É a estratégia que nós mais usamos. E é a que menos produz fruto. De trazer pessoas para a igreja. Nós não sabemos ser igreja. Nós pensamos que a tarefa de ganhar almas, de evangelizar, a tarefa de falar de Jesus é um ministério pastoral, ou é um ministério que é dado a um líder na igreja que tem um chamado de evangelista, e aí a gente vai com essa ideia, olha, esse final de semana vai ser uma bênção na minha igreja, porque vai ter lá um pregador diferente, vamos para lá. E a gente vai convidando, ou vai ter um cantor na nossa igreja, vamos lá para você ouvir, e aí a gente fica orando para que Deus use o pregador, ou para que Deus use o cantor, ou para que Deus use o missionário, o evangelista, para que por misericórdia essa pessoa seja usada por Deus, para que algum pecador que nós convidamos para vir para a igreja possa ser sensibilizado pela presença do Espírito de Deus que na igreja habita, e que por meio da palavra o coração dessa pessoa seja quebrantado, produza um milagre, e essa pessoa então entregue o seu coração para Jesus. Graças a Deus esse tipo de milagre tem acontecido, as pessoas têm se convertido na igreja, mas se depender de um pecador vir para a igreja para ser salvo, o mundo vai para o inferno. Porque se depender do pecador vir para a igreja, eles não querem vir para a igreja. Eles têm nojo de igreja. Principalmente com
a maioria dos nossos teleevangelistas hoje, claro que tem exceções, mas a maioria deles não estão pregando o evangelho, não estão envolvidos em ministério, mas sim em monastério. E as pessoas daí fora estão percebendo isso, porque eles não são bobos. Então essas pessoas hoje não querem saber de igreja. Então, se eu for depender de João 3, da estratégia de as pessoas serem salvas somente quando estiverem dentro de uma igreja, o mundo vai se perder. Você não vai ler no Novo Testamento um mandamento de Jesus dizendo que nós devemos trazer os pecadores para a igreja. Não existe isso no Novo Testamento. Você vai ler sim em Mateus, você vai ler em Marcos, você vai ler em Lucas, você vai ler em João, você vai ler em Atos, você vai ler nas epístolas paulinas, esse princípio de que a igreja é que tem que ir lá fora. A igreja é quem tem que ir aos pecadores e não os pecadores terem que vir à igreja para poderem serem salvos. Graças a Deus, porque as pessoas são salvas na igreja, mas a gente não pode ficar persistindo ou gastando as nossas energias em cima dessa estratégia que menos produz fruto. Então João 3 é o pecador que vem a Jesus. João 4 é uma das estratégias que produz muito fruto. Não é a que produz mais fruto, mas é a que produz muito fruto. E é uma estratégia de evangelismo que nós investimos pouco da nossa energia. Jesus está chegando em um lugar público. Jesus está chegando em um poço que ficava no centro da cidade, em um horário de almoço, e ele está encontrando aqui com a Grete do Novo Testamento. Essa mulher samaritana tinha casado 5 vezes. E aí, esses dias perguntaram para a Grete, né? E por que você está casando a 12ª vez? Aí ela deu um sorrisinho e disse assim, é porque eu quero ser feliz. Eu pensei comigo, pobre infeliz, vai casar 15ª, 16ª, 20ª vez e nunca vai ser feliz. Quem é que disse que casamento traz felicidade? Esses dias uma moça entrou, você pode fazer meu casamento? Eu falei, claro, com muita alegria. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, por que você está casando? Eu estou casando porque eu quero ser feliz. Eu falei, pobre infeliz, qual foi o pastor que te enganou? Dizendo que casamento produz felicidade. Qual foi o padre que iludiu você? Qual foi o pregador que enganou você dizendo que o casamento produz felicidade? Onde é que você lê isso na Bíblia? E eu tenho 20 anos de casado e eu tenho 20 anos de felicidade com a minha esposa. Mas não é o casamento que me faz feliz, de forma alguma. Eu e Loruama, quando nós nos casamos, não nos casamos para ser felizes. Não. Quando eu me casei com Loruama, eu casei porque eu já era feliz. Eu conhecia o autor da felicidade, que é Jesus. Quando Loruama se casou, ela já era feliz. Ela conhecia Jesus. Então nós nos casamos para que no casamento pudéssemos desfrutar da alegria que Jesus derrama no nosso coração. Por que muitos casamentos estão em crise? Porque é um cônjuge esperando atributos de felicidade do outro cônjuge. Serão infelizes por resto da vida, porque um cônjuge não pode fazer o outro feliz. Só Deus pode te fazer feliz. Só Jesus pode te fazer feliz. Você vai ler em Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim, solteirãos, fica como eu, cara. Fica como eu, solteirão, você vai viver melhor. Diz Paulo. Eu quando li isso aí, eu fiz até o sinal da cruz, disse, eu não quero esse dom do celibato. Eu fui feito para casar, né? Mas Paulo diz, todavia os que casarem saibam que ambos terão tribulações na carne. Então, se quiser viver desimpedido, não case. Mas todavia, se casar, não está pecando, mas saiba que ambos vão viver com tribulações na carne. Então você não pode casar pensando que é o casamento que vai te fazer feliz. Porque logo, logo você vai estar separando, porque mesmo que a sua esposa tenha uma auréola na cabeça, ou seu esposo tenha asas de arcanjo, seja um santo homem de Deus, ele não tem atributos para te fazer feliz. Ele tem capacidade de compartilhar da sua felicidade ou compartilhar com você a felicidade dele. Mas feliz só Jesus pode fazer. Então essa Grete aqui, ela encontra Jesus. E aí
ela volta correndo para a cidade e ela diz assim: pessoal, eu encontrei um homem. Se eu sou um habitante daquela cidade, eu ia dizer assim: outro? Um outro? Já conheceu 5. O 6º você nem casou com ele, porque já não quer mais uma carta para coleção de divórcios. 5 cartas de divórcio. Aí ela está vivendo com um homem que não é o marido dela. E agora chega e diz: eu conheci um homem. Só que ela explica para a cidade: não, esse é diferente. Esse 7º, número da perfeição, ele não veio para abusar de mim, ele não veio para me usar, ele não veio para me esmagar. Ele transformou a minha vida. Ele é Jesus, ele é o Messias. Então, esse encontro ocasional de Jesus com uma mulher em um lugar público. Esse tipo de evangelismo produz muito fruto. É você encontrar alguém no metrô, é você encontrar alguém no trem, no avião, no açougue, na padaria. É você estar sempre com o seu espírito preparado para esses encontros ocasionais que Deus vai preparando para você compartilhar o amor de Deus com essas pessoas. E Jesus, ele sabe que essa mulher tem algumas barreiras e que se dependesse dela começar a conversa, não ia sair nada ali naquele encontro. Porque, primeiro, ela é samaritana. Diz o versículo 9, que judeu não se comunica com samaritano. Eles têm uma birra, o negócio de Roboão com Jeroboão, e depois com Neemias e Esdras, que não colocaram os samaritanos na family tree, na árvore genealógica, e eles foram colocados, excluídos da árvore genealógica, esses sacerdotes, porque eram samaritanos, e Neemias também não quis deixá-los participar da construção dos muros de Jerusalém, começou a criar esse problema todo, e era uma guerra entre judeus e samaritanos. Então Jesus sabia que se dependesse desta mulher, ela não ia encontrar salvação, porque ela nunca iria abrir a boca para conversar com Jesus. Então Jesus faz o que? Ele começa a conversa. Olhe para o seu irmão e diga assim: tem que começar a conversa, cara. Chega as pessoas perto, o drogado chega perto: ai, Jesus, misericórdia, manda um anjo para me proteger. Começa a conversa, cara. Chega uma prostituta, um travesti, um alcoólatra. Às vezes não é nada disso, às vezes é um homem honesto, uma mulher honesta, mas que está perdida, que não conhece Deus. Um empresário, um homem de negócio que não está envolvido com nada errado, mas está com a mente vazia, o coração vazio, está ali do seu lado, às vezes dentro de um avião, às vezes num ônibus, e você fica lá: ai, Jesus, se o Senhor quer que eu evangelize, que ele comece a conversa. Você tem que começar, cara. Você tem que iniciar. Existe uma barreira espiritual na vida das pessoas. Diz em Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou a mente deles para que a luz do Evangelho não resplandeça. Tem um véu, tem uma coberta de trevas na mente deles que eles não vão começar. É você que tem que começar. Eu lembro uma vez, eu lembro até do pastor Nivaldo. A gente estava, acho que em 1997, no Comiban, na cidade de Acapulco, no México. E aí eu só olhava da janela as praias de Acapulco, e era congresso o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, e eu babando por aquelas praias, dizendo: não é possível que não vai ter um descanso aqui nesse congresso, meu Deus. E eu lembrava do Chaves, do Seu Madruga, do Nhonho, férias em Acapulco. Dizendo: não é possível que eu estou aqui em Acapulco e eu não vou entrar na praia de Acapulco. E eu lembrava desse programa, eu dizia: Jesus, faz a obra. Quando foi um sábado à tarde, o pastor lá, o Rudy Giron, que era o presidente do Comiban na época, e disse: olha, está liberado aí a praia. Hoje a tarde toda está liberada. Eu falei: maravilha, vou conhecer Acapulco, vou conhecer a praia de Acapulco. E estou lá andando na praia de Acapulco. E eu sempre tive um cabelo muito comprido, e o meu corpo, eu tenho várias tatuagens no meu corpo. Quando eu não conhecia Jesus, fui menino de rua. Eu, com 15 anos de idade, fui colocado na FEBEM, na Celso Garcia, em São Paulo, uma escola de marginal. E ali dentro eu fui estragado completamente. E aí ficou as marcas no meu corpo, muitas tatuagens. E eu estou andando na praia de Acapulco, parecia um frango de granja, branco que só, uma bermuda sem camisa, e andando. E aí vindo uns surfistas, assim, 3, umas pranchas de surf e tal, e um deles me viu assim, meio de lado, viu as tatuagens e já veio correndo para o meu lado com um pacotinho, né? E falou: e aí, mano, eu tenho uma boa para você, uma marihuana, eu tenho uma maconha boa para você.
E eu falei bem assim, é mesmo? Ele disse, é. Eu falei, mas de que qualidade é? Aí é mais ou menos, no Brasil tem manga rosa, cabeça de negro, essas coisas, curtida com haxixe e tal, essas coisas todas. E eu fui falando para ele que eu entendia do negócio. Ele disse, você é brasileiro, você conhece das coisas, né? Eu falei, conheço, mas isso aí, cara, olha, eu enjoei de fumar esse negócio aí. Eu fumei tanto que nem efeito mais fazia, mas eu conhecia uma coisa mais poderosa, né? Aí ele já me olhou assim, pensando que eu tinha alguma coisa. Aí ele ficou me olhando, e eu falei bem assim, escute, qual que é a sua profissão? Aí ele disse assim, não, cara, eu sou surfista. Eu falei, então, você sabia que tem 2 classes de surfistas? Ele falou assim, 2 classes de surfistas? Eu falei, tem 2 classes de surfistas. Ele disse, quais são? Eu falei assim, olha, a primeira classe de surfista que existe são aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus. E a segunda classe de surfista é aqueles que estão a ponto de entregar o seu coração para Jesus. Qual das 2 classes você pertence? Aí o cara me olhou como se eu fosse um ser de outro mundo, né? E falou bem assim, eu creio que nessa segunda aí. Eu falei, então repita comigo essa oração. Ele disse, o quê? Eu falei, repita comigo, cara. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nesse momento, com um pacote de maconha na mão, eu fui orando com o cara, e o cara foi repetindo a oração e tal. Quando eu terminei a oração, os 2 que estavam do lado assim deram um pulo para trás. E esse cara disse assim, ai caramba! Falei, o que foi? Ele disse, isso é demasiado precioso. Que é isso? Tem uma paz aqui no meu coração, isso é muito importante. O que é isso? Eu falei, isso é Jesus, cara. É mais importante do que essa marihuana, é mais importante do que o pó. Eu usei isso aí por muitos anos, isso aí só te dá uma lumbra, você fica meio chapadão, mas daqui a pouco você está na maior deprê de novo. Você precisa de Jesus. E aí eu queria andar na praia, eu falei para ele, olha, Deus te abençoe, cara, procura uma igreja. Para uma igreja. E esse cara foi andando, eu andando, ele dava uns 10 passos, olhava para mim e eu dizia, Deus te abençoe. E o cara dava um tchau para mim, aí andava mais um pouco e de repente olhava para trás e dava um tchau para mim e eu dizia, Deus te bendiga, Deus te abençoe. Eu acho que esse cara andou falando lá por Acapulco que encontrou um ET nas praias de Acapulco, né? Eu sei que esse cara nunca mais, eu não posso dizer para você que infelizmente ele dobrou os joelhos ali e que ele está numa igreja, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que a semente foi semeada no coração dele. Eu morava na capital de Guatemala, a cidade de Guatemala, e eu pregava muito desses países. Então eu estava na capital de Honduras, em uma cidade chamada Tegucigalpa, e eu cheguei na padaria e a moça veio me atender. E eu disse para ela, você sabia que existe 2 classes de balconistas? E ela, não, como? Pronto, lá estava a Margarida em lágrimas em cima do balcão, fazendo a oração de arrependimento, entregando o seu coração para Jesus. Esses dias, há 3 meses atrás, o meu pai faleceu, e eu fui fazer o seu velório, e preguei, e depois fomos fazer o enterro, e comecei a conversar com o coveiro, o cara que mexe lá, e eu perguntei assim, qual que é a sua profissão? Ele falou, eu sou coveiro. E eu disse, você sabia que existe 2 classes de coveiro? Então é fácil você evangelizar. Você precisa começar a conversa. Mas são estratégias que Deus vai te dando. É paixão que Deus vai colocando no seu coração. Quanto mais você conhece de Jesus, mais você tem vontade de falar dele. Só não fala dele quem não conhece. Como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Então você não tem assunto para falar. Mas se você conhece Jesus, precisa ser um fanático, que nem eu estava dentro do metrô uma vez em São Paulo. Tem uns crentes que são perseguidos porque são chatos. Eles não são perseguidos por causa da justiça, são perseguidos porque são crentes chatos. E esse cara começou a falar lá que ele chegou para um parente dele e disse que o cara estava tomando cerveja e disse, você sabia que isso aí é a urina do capeta? Urina do diabo. Que o outro estava fumando cigarro, isso é a chupeta do capeta. Olha, se eu não sou crente e vem um crente falar isso para mim, ele vai levar um pé do ouvido na orelha, mas vai levar mesmo.
Porque é chato. Jesus nunca disse para eu chegar para as pessoas e falar uma coisa dessa. Ele me enviou a pregar as boas novas, notícias de boas novas de salvação. Não importa como você está, Jesus deu a vida por você. Venha para Ele do jeito que você está, que Ele vai melhorando você a cada dia. Hoje não, hoje os crentes chegam e falar em uma linguagem que as pessoas entendam também. Eu lembro de um outro, não, porque lá no monte, o monte fumegou, tapete de fogo, irmão, não sei o que lá. Eu que sou crente, estava ouvindo os caras, falei, pô, o que eles estão falando, meu? Imagine quem não é crente, vamos dizer, tem uns ETs aqui, né? Tem que falar em uma linguagem que as pessoas entendam. O cara vem todo cheio de problema para o pastor, pastor, estou passando assim, uma dificuldade com a minha família, aí o pastor olha e fala assim, a patrola de Deus, é o deserto de Jeová. O casal diz, o que é isso? Patrola de Deus, deserto de Jeová. Eles não entendem isso. A gente tem que falar uma linguagem que essas pessoas possam entender. Então esse tipo de evangelismo, de você encontrar as pessoas na rua, no mercado, no avião, são esses tipos de evangelismo relâmpagos, que você começa a conversa. No caso, a mulher estava com sede, Jesus fala da água. Quando o cara estava perdido, Jesus falava do caminho. Quando o cara estava sem luz, Jesus falava da luz da vida. É ter estratégias de evangelismo. Você tem essa paixão que te queima e você começa a compartilhar o amor de Deus para as pessoas. Esses encontros maravilhosos. Eu estava há 19 anos atrás. Na verdade, eu lembrei disso por causa de um e-mail que eu recebi há uns meses atrás. Um rapaz de Santos, de Cubatão, da Baixada Santista, me escreveu assim: obrigado pela sua vida, Deus continue te abençoando. Eu só quero dizer para você que quando eu aceitei Jesus, o primeiro rosto que eu vi após a minha conversão foi o seu. E aí eu fiquei curioso, falei, como assim eu fui a primeira pessoa que você viu quando você conheceu Jesus? E aí ele me contou. E aí eu lembrei de 19 anos atrás de um bairro chamado Casqueiro ou Cascalho, uma coisa assim, lá em Cubatão. A gente com um monte de cesta básica, com os rapazes, com um medo terrível de entrar numa favela. E a gente ia pedindo assim licença para os traficantes com as armas, assim, a gente com a Bíblia. Nós somos cristãos, a gente veio aqui trazer um pouco de comida para as pessoas pobres e tal. E os traficantes diziam, pode passar, mano, pode passar. E a gente ia passando um medo, equilibrando naquele mangue lá, aquelas... E nós levamos uma caixinha de som, que eu falava aleluia na caixinha, saía outra coisa. Eu sabia, não era aleluia que saía lá na caixinha, era outra voz que saía lá, outras palavras. Nós fizemos um gato lá na casa de uma senhora, colocamos a caixinha, um irmãozinho com violãozinho, e tocamos 2, 3 hinos, e eu comecei a pregar. E as pessoas foram chegando. E um palanquinho assim pequenininho, nós provisoriamente montamos, tinha lá umas 30 pessoas me ouvindo. E aí eu terminei a pregação, e distribuímos cestas básicas e tal, e aí eu perguntei, quem aqui quer entregar a sua vida para Jesus? E não via ninguém. E pregador novo, né, tem esse negócio, as pessoas têm que se converter e tal. E eu disse, vem gente, quem quer aceitar Jesus? E ninguém vinha. E aí tinha um bêbado lá, acho que ele ficou com dó do pregador. E esse bêbado, ele viu mesmo que eu sabia, eu falei, Senhor Jesus, dá uma alma aqui nesse lugar. Então... E aí o bêbado disse, eu quero Jesus, eu quero. Rapaz, me deu uma alegria no meu coração. Novinho, né, sem experiência. Então eu falei, então vem cá. Aí ele veio assim, dobrou o joelho assim em cima de uma madeirinha que tinha lá. E eu estou orando, Senhor, obrigado por essa alma. O cara estava bêbado, mas bêbado. Se acendesse um fósforo ali, explodia. Meu Deus do céu. E enquanto eu estou orando por ele, eu senti um vulto chegando. E aí eu abri os olhos e eu vi um adolescente chegando e colocando a mão assim sobre esse senhor alcoólatra. E dobrou o joelho ali junto com ele. Eu pensei, deve ser o filho. Senhor, abençoa esse homem, abençoa a sua família, abençoa seus filhos, liberta-o e tal. Esse jovem que está aqui, toca no coração, perdoa também, ok e tal. Orei, esse jovem levantou assim, enxugando as lágrimas, abraçou aquele senhor e tal. E já estava escurecendo, a gente tinha que sair da favela logo. E saímos. E agora, passados 19 anos, esse rapaz me escreve. Ele diz, eu era aquele adolescente. Hoje ele diz para mim, eu sou o presidente de uma casa de recuperação, e eu sou o regente do coral das Assembleias de Deus aqui em Cubatão.
E eu quero agradecer por você ter entrado na favela naquele dia, naquele lugar. Foi lá que eu conheci Jesus com 15 anos de idade. São essas coisas, queridos, essas coisas que vão mexendo com a gente, que vai dando experiências para a gente. Quando eu me converti, eu era meio doidão. Meu português era morou, qual é que é, desbaratina, pode crer, é isso aí, vamos nessa, tá de goma, tá de lua, pintou sujeira, tá ligado? Era assim que eu falava. E aí eu ia orar, eu dizia, e aí Deus, tá ligado, qual é que é, meu coroa, morou, meu mano, na maior presepada. Eu não sabia falar. Os obreiros passavam assim, diziam, sai trevas, em nome de Jesus. Eu não estava endemoniado, eu já tinha conhecido Jesus, eu apenas estava sendo liberto, né? E aí, era meu jeito de falar, e aí eu saí com 9 meses dessa casa de recuperação, e aí eu vivia nas praças, e o pastor dizia, não pode, rapaz, você tem que tomar muito cuidado com essas pessoas, porque agora você aceitou Jesus. Eu disse, eu sei que eu aceitei Jesus, é por isso mesmo que eu estou lá. Eu amanhecia nas praças pregando para os drogados, nos clubes, eu ia para os clubes falar de Jesus, e amanhecia evangelizando, e o pastor dizia, moço, muito cuidado, senão eu cabeludão, falando assim meio doido, mas eu era apaixonado por Jesus, querendo levar o evangelho nas cadeias. E um dia eu tive um sonho. Sonhei que eu estava dentro de um barco indo para o Amazonas. E aí eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu sonhei que eu estava dentro de um navio indo para o Amazonas. Eu acho que eu vou para o Amazonas pregar o evangelho. Sabe o que ele falou para mim? Pode ir. Pode ir. Como se estivesse se livrando de mim. Não, esse jovem é muito perigoso aqui nessa igreja, né? Cabeludo, falando na gíria, vai contaminar o resto e tal. Pode ir. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei uma mochila. Eu coloquei nas costas. E eu saí de carona em uma Kombi da Elma Chips. Eu fui parar, a primeira cidade que eu parei foi Presidente Epitácio. E eu só fui chegar em Manaus depois de 5 meses e meio. Eu fiquei 5 meses e meio na estrada pedindo carona. Carona. E eu fui descobrir que eu era missionário lá no Amazonas. Quando um grupo da Jocum chegou para mim e disse assim, quem são seus mantenedores? Aí eu falei assim, o que é isso, mantenedores? Aí eles disseram, não, mantenedor, quem que manda dinheiro para você para te sustentar aqui? Eu falei, não tenho mantenedor não, que tem esse negócio de mandar dinheiro, é? Falou, Foi lá que eu fui descobrir que eu era missionário. Aí eles me pegaram e disseram, não rapaz, você é uma moça chamada Coromoto, uma venezuelana que era líder da Jocum, lá em Manaus, depois foi líder da Jocum em Belo Horizonte. Essa moça trabalhou muito no Brasil. Ela falou, não meu irmão, você é missionário, você é um pregador do evangelho. Eu dizia mesmo, eu fui ficando todo assim empolgado, né? Porque eu só sabia falar de Jesus, mas eu não conhecia essas nomenclaturas de ser missionário, enviado, pregador, evangelista. Eu só queria falar de Jesus, doidão apaixonado querendo falar de Jesus. E lá eu descobri. E nessa noite, eles me levaram para falar para os jovens da Jocum, na base. Eu estou sentindo de falar isso aqui porque alguém precisa dessa palavra. E eu estou lá falando de Jesus, tinha uns americanos lá. E enquanto eu estou pregando, eu percebi que todo mundo ficou assim, meio abalado. Os americanos ficaram em pé, olharam, um colocou a mão no ombro do outro, não sei o que lá, e ficaram olhando para mim com os olhos arregalados. Eu pregando e o cara interpretando para os americanos lá. Ok, terminou a pregação. Os americanos chegaram perto de mim assim, com olhão arregalado. E falou lá em inglês, e o cara traduziu, olha, eles estão dizendo que você é um homem de Deus, um moço de Deus, a unção de Deus está na sua vida. Eu falei, é mesmo? Amém, glória a Deus. É que enquanto você estava pregando, tremeu tudo aqui. Eu falei, é mesmo, rapaz, eu não vi nada disso não. Tremeu tudo. Queridos, na época eu precisava de dinheiro para comprar um ventilador, que eu não estava aguentando um ventilador e um travesseiro para mim. E eu não tinha dinheiro para comprar o ventilador e um travesseiro. E aí esse americano disse assim, não, você é um homem de Deus. E quando você pregava, tremeu tudo aqui, todo mundo sentiu e tal. E eu pensei comigo, eu não senti nada, eu não vi nada. E aí ele pegou uma nota de $20 e me deu, primeira vez na vida que eu vi uma nota de dólar. E aí eu perguntei para o intérprete, escute, como é que eu faço? Não, pode deixar que eu sei onde trocar, não se preocupa não. Aí voltamos para Manaus, a capital, naquela mesma noite. Quando nós estávamos entrando assim no bairro do Aleixo, uma coisa assim, todo mundo estava para o lado de fora nas ruas. Os prédios, tudo vazio, a multidão tudo para o lado de fora. Aí fomos perguntar o que tinha acontecido. Não, um terremoto que aconteceu no Peru, tremeu tudo aqui. Os cara pensando que era a unção de Deus.
Deus usou o terremoto lá no Peru, o cara colocar $20 no meu bolso. Eu comprei o ventilador. Ainda bem que eu nunca mais vi esses americanos. A gente diz, esse cara me enganou. Foi de Deus. Foi de Deus. Então, esse segundo tipo de evangelismo aqui é o que mais, um dos que mais produz fruto. Só que a gente não sabe ser igreja nos dias de semana. A gente só sabe ser igreja no final de semana. A gente não sabe ser igreja na segunda-feira no açougue, na padaria. Nós não sabemos ser igreja na praia. Nós não sabemos ser igreja nas férias. A gente não sabe. A visão de evangelismo para nós é aquilo que está dentro de quatro paredes. A gente não sabe compartilhar Jesus com as pessoas aí fora no dia a dia. E a igreja, ela cresce muito quando a igreja entende que o seu campo de atuação não é aqui dentro, é aí fora, é no dia a dia, é você falar de Jesus para as pessoas, compartilhar o amor de Jesus com as pessoas. E o terceiro tipo de evangelismo, João capítulo 5, é o que mais produz fruto. O texto diz que Jesus foi ao encontro de um homem que estava há 38 anos paralítico, esperando durante 38 anos alguém que pudesse baixá-lo as águas do tanque lá, para ver se ele pudesse ser curado. Então, humanamente falando, esse homem nunca poderia ir a Jesus. Primeiro porque ele era um paralítico. Ele nunca iria a Jesus. Se Jesus não vai ao encontro desse homem, não sai com esse propósito, eu vou ao encontro desse camarada, esse homem nunca ia ter uma experiência que ele teve. Porque Jesus foi ao encontro dele. É quando a igreja sai com esse propósito, eu vou sair para encontrar pessoas que jamais poderiam vir à igreja. Uma pessoa que está no hospital agora, uma pessoa que está dentro de uma cadeia pública, de um presídio, uma pessoa que está dentro de um orfanato, de um asilo. Essas pessoas não têm condições de vir para a igreja. As pessoas que estão nas drogas, as pessoas que estão amarradas, presas no tráfico, as pessoas que estão aí abandonadas pela vida, presas, se sentem sem pernas, se sentem paralíticas, não podem andar. Se nós não sairmos ao encontro dessas pessoas, elas não vão conhecer a graça de Deus. Nós precisamos ir a essas pessoas. É o tipo de evangelismo que mais produz fruto, é quando a igreja sai das suas quatro paredes com um propósito de ir ao encontro daqueles que são impossibilitados de virem à igreja. E são também impossibilitados de estarem tendo esses encontros ocasionais em lugares públicos. São pessoas que estão isoladas nesse momento. Eu lembro, eu vou contar essa experiência, eu já estou terminando. Tenha fé em Deus, eu já estou acabando mesmo. Numa cidade chamada Tatuí, eu entrei numa cadeia pública lá. Então nós entramos lá, uma senhora chamada irmã Elisete. Eu tinha 22 anos, e uma senhora chamada Elisete, um rapaz, não me lembro o nome dele, que tocava violão, a irmã Elisete cantava o hino da harpa, o rapaz tocava, e eu era o que ia pregar. E entramos com a nossa famosa caixinha lá, e aí o policial, o carcereiro nos revistou, todos os presos foram guardados no xadrez nas celas, eram 8 celas, e eu coloquei a caixinha bem no centro do pátio assim. E eu disse, já vamos tocando aí alguma coisa que eu vou passar de xadrez para falar, convidar as pessoas para participarem do culto. E aí eu fui chegando no xadrez 1, xadrez 2, todos responderam de forma muito educada, desligavam a televisão, desligavam o som, e eles aceitavam o meu convite, paravam de jogar baralho, dominó, ficavam assim na grade para participarem do culto. Quando eu cheguei no xadrez de número 8, um rapaz chamado Daniel veio me atender. E enquanto esse rapaz chamado Daniel estava me atendendo, eu estava fazendo o convite para o culto, na cama assim, na beliche, na parte de cima, aquela cama de cimento, tinha um cara deitado chamado Valdir. Mas eu nunca vi uma pessoa tão magra, tão esquelética na minha vida como o Valdir. Uma força sobrenatural pegou o corpo do Valdir e jogou o Valdir lá de cima dessa beliche, bem na minha frente assim. Ele voou, não sei como. Força maligna, ele voou daquela cama e caiu bem na minha frente, assim, aquele ser esquelético, aquele olhar de ódio. Ele não me viu, ele não sabia quem eu era. E ele olhou assim nos meus olhos e disse assim,
eu te odeio, seu desgraçado. O que você está fazendo aqui? Eu odeio você. E começou a falar palavras imorais, e pegou lá um cabo de vassoura que tinha, e ele veio com toda a força com esse cabo de vassoura para enfiar no meu peito. E aí eu consegui ficar bem num cantinho, assim, aquele cabo de vassoura vinha assim, quase que tocava em mim, lambia minha cara com aquela força, só escutava aquele barulho, zum, daquele cabo de vassoura, quando os caras da cela vieram, seguraram o Valdir e tal, e ele encheu a boca de saliva, e ele cuspiu em mim, e essa saliva veio e bateu assim no meu peito. Aquilo foi uma humilhação terrível. Eu peguei o meu lenço e eu limpei aquela saliva, aquele cuspe dele, me senti assim, me senti sujo, me senti desamparado, me senti rejeitado, um sentimento assim ruim tomou conta do meu coração. Falei, meu Deus, como é que pode alguém fazer uma coisa dessa? Eu estou aqui para abençoá-lo, e esse cara vem fazer uma coisa dessa. E aí ele pegava esse cabo de vassoura, enquanto a irmã estava cantando, e ele batia assim, fazia aquele barulhão e ficava gritando, atrapalhando o culto. E os caras das outras celas diziam, aê, Valdir, cala a boca aí e tal. E ele não queria nem saber, eles queriam fazer barulho. E eu peguei o microfone, a gente tinha um tempo para poder ficar ali, 40 minutos para poder ficar nesse presídio, nessa cadeia. Então eu tomei o microfone e eu comecei a pregar. E eu falei daquele leproso de Marcos capítulo 5, de Marcos capítulo 1, que Jesus toca nele. E eu comecei a explicar que Jesus é diferente da religião, que a religião dizia, vai primeiro, se purifica, depois vem e a gente aceita você. Jesus dizia, não, eu toco em você leproso mesmo. E comecei a mostrar que a religião dizia, não, Zaqueu, muda de vida primeiro, depois eu entro na sua casa. Jesus disse, não, eu vou entrar na sua casa, depois você muda de vida. A religião dizia, purifica a terra de Genezaré primeiro, a terra dos Gadarenos primeiro, limpa, tira todos os porcos, depois nós vamos colocar os pés aí. Jesus dizia, não, eu vou colocar o pé na terra imunda mesmo, porque lá eu tenho alguém que eu preciso libertá-lo e fazer dele um evangelista. Comecei a mostrar a diferença de Jesus e da religião. Enquanto eu estava pregando, aí eu comecei a escutar um grito, e esse grito dizia assim, pregador, oh pregador, pelo amor de Deus, pregador, pregador. Ele não parava, e aí eu terminei a pregação, passei o microfone para a irmã Elisete continuar cantando, e eu fui chegando lá, porque essa voz vinha lá do xadrez de número 8, quando eu cheguei lá era o Valdir, gritando, pregador, pelo amor de Deus, pregador, e as duas pernas dele estavam enfiadas assim nas grades, com os braços, quase que passava a cabeça daquele esqueleto, aquele camarada magro, pele e osso, e ele com um pano na mão, assim, balançando, e gritava, pregador, querendo enfiar a cara para me ver. E aí eu cheguei bem na frente, assim, com medo, aquela distância, vai que ele está com um cabo de vassoura lá para me pegar, medo. Queridos, a Bíblia diz que a palavra de Deus não está presa, ela é poderosa para transformar a vida das pessoas. Enquanto eu estava pregando, o evangelho estava operando no coração daquele rapaz, e eu fiquei bem na frente dele com medo, mas quando eu olhei nos olhos do Valdir, eu sabia que não era o mesmo. Ele não tinha aquele olhar de ódio mais. Ele não tinha um dedo apontado para mim, ele não tinha um cabo de vassoura querendo me bater, ele tinha um pano na mão, e ele dizia assim, por favor, cara, deixa eu limpar. Deixa eu limpar. E aí eu não estava entendendo, que eu estava assim, eu estava muito emocionado, estava assim, tenso também, e ele dizia, deixa eu limpar, cara. E eu dizia, limpar o quê? Limpar o quê? Ele falou, isso aí que eu fiz em você, cara, o que eu fiz? Deixa eu limpar. Aí eu lembrei do cuspe, que ele tinha cuspido em mim. Eu falei, não precisa não, cara, eu já limpei. Ele dizia, por favor, deixa eu limpar. E eu senti pelo Espírito de Deus que eu podia me aproximar dele. E aí eu cheguei perto do Valdir, ele me deu um abraço. Eu já abracei crianças esqueléticas nesses países, homens, mulheres, mas igual o Valdir, nunca na minha vida. Era esqueleto, era só uma pequena pele em cima daqueles ossos, e o Valdir me abraçou, e ele pegou aquele pano, ele passava nas lágrimas dele, e ele dizia assim, me perdoa, cara, me perdoa, o que eu fiz? E ele limpava, pegava sua lágrima e passava no meu peito. Eu dizia, que isso, cara, já está limpo já. Ele dizia, não. E aí ele me abraçou, chegou bem pertinho assim de mim, e ele falou assim para mim, ele pode me tocar? Foi aí que nasceu aquele livro, O Toque Divino. É um livro que está aí
na 9ª edição. E ele falou assim: ele pode me tocar? Eu disse: claro que ele pode te tocar. Claro que ele pode te tocar. E ele disse: pede para ele tocar em mim. E aí eu orei ali com o Valdir, pendurado naquela grade, abraçado com aquele esqueleto. E eu orei com toda a minha alma. Eu disse: Deus, toca nesse homem. O Senhor me trouxe aqui por ele, por causa dele. Toca nele. E eu chorei. Chegou a hora da gente sair. Eu peguei o Novo Testamento da irmã Elisete e eu dei para ele. Eu falei para ele: olha, logo eu venho trazer uma Bíblia completa para você. Ele falou: valeu. Nunca me esqueço do olhar do Valdir dizendo: obrigado, cara. Obrigado. Foi a última voz que eu ouvi do Valdir: obrigado, cara. Obrigado. 36 dias depois eu voltei. E eu entrei, o mesmo ritual, os policiais revistam você e tal. Coloquei a caixinha e já fui para o xadrez de número 8 para ver o Valdir. Quando eu cheguei lá, o Danielzinho veio me atender. Eu falei: e aí, Daniel, tudo jóia? Cadê o Valdir? Aí ele foi assim nessa cama de cima, tinha um cara deitado lá. E ele tirou o Novo Testamento debaixo do travesseiro. E ele colocou o Novo Testamento na minha mão e falou bem assim: olha, tem 6 dias, cara. O Valdir tinha AIDS e ele teve insuficiência respiratória. Não deu tempo de socorrê-lo. E ele morreu aqui, ó, nesse cantinho. Mas ele morreu abraçado com esse livro que você deu para ele. E morreu dizendo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu tenho absoluta certeza que quando eu chegar lá, um dos primeiros que eu vou encontrar vai ser o Valdir. Tenho absoluta certeza que eu vou encontrar o Valdir lá. Eu sei disso. O que eu estou querendo dizer para você: nas ruas de Maringá tem muitos Valdir por aí. Tem muito. Nos hospitais dessa cidade, desse país, nos asilos dessa cidade, desse país, tem muita gente que, se você não for a eles não vão conhecer Jesus. Eles não vão ouvir, não vão ter uma experiência de salvação. Nós temos que fazer esse tipo de evangelismo, sair de casa e dizer: eu vou sair hoje com o propósito de falar de Jesus para alguém. Os nossos jovens precisam. Eu sou diretor de uma agência missionária e eu semanalmente, muitos voluntários me ligam: eu quero ir para o campo missionário. E a primeira coisa que eu pergunto é: você conhece os hospitais da sua cidade? Porque eu não vou aceitar você no campo missionário dizendo que ama as almas, se você não conhece nem os corredores dos hospitais da sua cidade, se você não conhece os asilos da sua cidade, se você não conhece os orfanatos da sua cidade. Não tem como eu acreditar no seu chamado. Eu só posso acreditar no seu chamado se eu ver você produzindo frutos aqui, sendo bênção aqui. Aí eu posso entender que você pode ser bênção lá fora. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede, ou nos concedeu essa noite, de sermos ministrados por Tua Palavra. Nós estamos aqui e somos profundamente gratos ao Senhor pela tão grande salvação da nossa alma. Obrigado, porque o Senhor nos amou e nos salvou. Mas tem tanta gente aí fora, vivendo como nós vivíamos, e a gente precisa fazer alguma coisa, Senhor. Leva-nos de volta para a Tua Palavra. Leva-nos de volta para o primeiro amor. Restaura em nós a paixão pelas almas. Restaura em nós a paixão para levar o Evangelho ao próximo. Tem muita gente aqui e lá que precisam da Tua graça, e nós somos a Tua boca. Toca neles, mas toque-os através das nossas mãos. Fala com eles, mas fale através dos nossos lábios. Escute a aflição deles, mas escute, por favor, através dos nossos ouvidos. Enxergue a necessidade dessas pessoas machucadas, mas enxergue através dos nossos olhos. Ame essas pessoas, mas por favor, ame através do nosso coração. E vá ao encontro delas, mas vá através dos nossos pés, Senhor.
Eis-nos aqui, usa as nossas vidas. Usa as nossas vidas, que é tão passageira aqui, tão breve a nossa existência. Ajuda-nos a fazer o bem. Ajuda-nos a levar a Tua palavra. Continue abençoando essa igreja, o alvo, os propósitos que os pastores têm. Que sejam todos alcançados. Que mais missionários sejam abençoados por essa igreja. Que mais campos missionários sejam alcançados por essa igreja. Que um espírito de profunda generosidade se derrame sobre cada pessoa que o Senhor tem prosperado nessa igreja. Para que essas pessoas entendam que a prosperidade que o Senhor tem dado a elas é para que partes sejam canalizadas para o Teu reino, Senhor. Abençoa, honra os pastores e honra essa igreja. Eu peço que o Senhor faça assim, em o nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Ó Deus, leva-nos na Tua paz, e que a graça do Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós hoje e sempre. Amém e amém.